Fala pessoal, eu sou Alex Mesquita, seja bem-vindo à garagem do Mesquita. Estamos a bordo do Ford Focus SE Plus 2016. Vamos fazer um vídeo hoje para bater um papo no estilo vlog. Esse aqui é um Focus câmbio manual. Ano 2016. Vou ligar o ar aqui. Tá bem quente. Então, fazer um vídeo hoje, bater um papo, conversar sobre como começou essa paixão pelo Ford Focus. Vou tirar um pouco dessa ventilação aqui por causa do barulho. Bom, o Focus é um carro, eu posso dizer para você que foi paixão à primeira vista. Eu tenho a lembrança desde o lançamento dele, de ter visto uma reportagem, né, de lançamento lá no ano 2000, quando ele passou a ser importado da Argentina. Aliás, a Argentina é o país escolhido para ser o fabricante do Focus na América do Sul, na cidade de Pacheco, no ano de 2000. Porque o Focus ele já tem produção desde 1998 e ele foi o carro que substituiu o Escort. O Escort foi um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso de vendas mundialmente e precisava-se de um projeto mais moderno, mais atual e mais seguro para substituir o grande sucesso que foi o Escort. E aí veio o Focus. O Focus, desde sua primeira geração, ele foi um carro pensado para ser um hatch médio, ou um sedã, ou uma perua, no caso carroceria perua, station wagon, lá no mercado europeu, mais precisamente no Reino Unido, lá na Inglaterra. Então o que acontece? O Focus, ele foi um projeto desenvolvido e era o concorrente direto do Golf. Sempre foi o concorrente direto e conseguiu uma boa fatia do mercado ali, né? Ele conseguiu atingir um grande número de consumidores, né? É sempre bom quando você tem mais opções no mercado. Eu lembro claramente do Focus quando ele chegou no Brasil. Eu tenho essa lembrança de que foi, para mim, pelo menos para mim, foi um amor à primeira vista. Eu lembro desse carro chegando ali, foi feito como é que chama? Um evento. Eu lembro da reportagem, um evento com jornalistas e convidados, e foi na Argentina, né? Aí a reportagem passou. O que eu tenho de lembrança é de um programa que tinha, acho que não sei se era no SBT, do Otávio Mesquita. E o Otávio Mesquita era um dos que foi convidado para participar desse evento de lançamento do Ford Focus, né? E eu lembro claramente dele. Fizeram uma divisão de equipes, né, ali o MK1, né? A MK
tem a ver com geração. É a geração MK. O Focus, ele em sua primeira geração, ele veio para a América do Sul, na cadeia de produção dele ali, foi só nas carrocerias hatch e sedã. E eu lembro claramente que quando eu olhei as duas carrocerias, a que eu mais gostei, a que mais me agradou inicialmente foi a sedã. Eu adorei a carroceria sedã. E eu fiquei com aquela ideia assim, né? Caramba, quem sabe um dia eu poderia ter se eu tivesse condições de ter um carro desse, né? Isso no ano 2000. Eu comecei a dirigir em 1999, né? Meu primeiro carro foi um Gol CLI 96, Gol bolinha. E ali era naquela oportunidade ali, quando ali já estava nascendo assim, uma paixão por carros, né? E tinha um preconceito muito grande, sempre teve um preconceito muito grande com relação a Ford, né? Peças, todo mundo fala, não, Ford é cara, é um carro difícil de revenda e não vale a pena, você tem que comprar carro que você consiga vender depois e tal, sabe? Eu sempre ouvia isso e tal, e eu ficava com esse negócio na cabeça, caramba, acabava dando razão para esse pessoal que geralmente nunca teve o carro, mas sempre falava isso. Então nessa história toda aí, entre o lançamento do Focus, que foi paixão à primeira vista para mim, e ter o carro propriamente dito, ou seja, do ano 2000 eu fui ter o carro em 2010, gente. 2010 somente que eu fui ter esse carro. Naturalmente que no início eu nem condições financeiras eu tinha para tê-lo. Carro caro, né? Mas foi quando eu decidi em 2010 ignorar esses comentários aí de muitas pessoas, né? Não, que não sei o que carro você tem que comprar, que tenha manutenção barata, que tenha boa revenda, esse tipo de comentário, né? E aí eu fiquei, caramba, mas por que eu vou deixar de ter uma coisa que eu quero por causa dos outros? O sol batendo de frente aqui. Por que eu vou ter que deixar de lado uma vontade que eu tenho por causa da opinião dos outros? E eu fiquei decidido a ter o carro em 2010, independente do que os outros falassem. Hein? Ora, o dinheiro é meu, a vontade é minha, por que não? Foi quando em 2010 eu comprei um Focus sedã, MK1,5, ano 2007, 2008, 1.6, 8 válvulas, é o Zetec Rocan. E eu fiquei com esse carro por 4 anos e meio. Era um Ford Focus prata, muito bom, um carro muito gostoso de dirigir, um carro estradeiro. Gosto de ressaltar isso. O Focus, ele é um carro muito econômico para a estrada, muito. Agora na cidade ele não era não. Na cidade ele era beberrão. O motor Zetec Rocan, ele não é econômico. Não é, definitivamente não é. E eu digo e afirmo isso porque eu tive dois. Tive dois Ford Focus 1.6, 8 válvulas, Zetec Rocan, ambos 2007, 2008. Na estrada era bem econômico. Na estrada tranquilamente, a menor média que eu conseguia fazer, a menor era 15, mas eu já consegui acima de 17 km por litro, 17.8 acho que foi meu
meu recorde. Nem eu acreditei. Foi uma viagem que eu fiz de Tanabi, interior de São Paulo, para São José dos Campos. Eu fiquei surpreso com o consumo do carro, e isso foi em 2011. Vim com a família para morar em São José dos Campos. O carro lotado, porta-malas cheio. E aí eu vi o quanto bom esse carro é, estradeiro e tudo. Bom, aí tal, ou seja, o meu objetivo sempre de ter o Focus era em virtude de ter estudado o carro, saber que ele tinha qualidades como suspensão independente, ergonomia. Eu lembro dessa palavra ergonomia, né? O que é ergonomia? É você, tudo é fácil, né? Tá tudo à mão, todos os comandos de rádio, ar-condicionado, câmbio, é tudo muito fácil. Então ele foi um carro projetado e pensado, né, ergonomicamente. Eu lembro disso claramente. E o slogan do carro feito para quem gosta de carro. E eu fico, caramba, eu não vi a hora de ter esse carro. Quando eu tive o carro, aí eu como posso dizer, eu só confirmei o que já era a minha expectativa. E isso é muito bom, né? Porque quando você compra alguma coisa que você gosta e você fica satisfeito com a sua compra, nossa, é muito bom isso. É gratificante demais, né? Então é isso que aconteceu comigo. Eu comprei o carro e fiquei muito feliz. Uma coisa que eu entrava no carro, era sempre muito prazeroso dirigir o carro. É um carro assim que não cansa. O painel, aquele painel do MK1 e do MK1,5, ele não cansa. É sempre um prazer dirigir o carro. E um dos motivos, né, de eu ficar bastante tempo com o carro, é porque a cada dia que eu andava nele, eu acho, não era algo que não me proporcionasse prazer ao dirigir, né? Então eu mantive isso, né, no Focus. E outra, eu olhava pros concorrentes dele, e eu falei, caramba, qual carro que vai me oferecer esse prazer em dirigir, pelo preço que ele custa, que ele sempre custou, devido a esse preconceito que existe em relação à montadora. Um carro de projeto mundial, já muito completo, cheio de opções. E eu ficava pensando assim, caramba, eu tô bem de carro, eu não preciso de um outro carro. Olhava para os concorrentes ofereciam menos ou eram muito mais caros. E eu pensava, não vou trocar de carro. Por quê? Trocar à toa? Não, estou satisfeito com o meu. E isso se confirmava quando eu dirigia um outro carro. Quando eu dirigia um outro carro, caramba, como é que pode? Esse carro aqui não é gostoso de andar, não é tão prazeroso quanto o meu. E aí eu fui alimentando esse negócio do Focus. E eu fiquei com esse primeiro carro 4 anos e meio. Depois, em 2015, eu comprei um Focus Guia MK 2,5 automático, e fiquei com ele pouco tempo.
É um carro que eu adorava. Ou seja, eu sempre achei que o Focus ele é um carro que só melhorou com o passar do tempo. O projeto foi só evoluindo, eles aprimoraram o que já era bom. E eu confirmo isso no MK2,5, um carro muito gostoso de dirigir, muito confortável, macio. E aí eu fiquei pouco tempo com o carro, infelizmente por uma situação particular, situação que aconteceu naquele ano de 2015. Eu tive que vender o carro por uma questão de saúde dentro da família, uma situação que surgiu inesperada total. Aí vendi o carro, mas vendi sem querer vender. Fiquei com um amargo, né? Uma sensação ruim de caramba, por que eu tô vendendo isso? Sabe, era uma coisa que eu queria tanto, esse carro, porque na época eu tinha esse guia, era um guia prata, teto solar, né? Guia tem teto solar, câmbio automático, foi o meu primeiro carro com câmbio automático. E eu tava vendendo 10 meses depois por uma questão que eu não queria vender. E eu sempre fiquei assim, sabe, entalado assim, caramba. Mas tudo bem, vida que segue. Aí andei para trás um pouquinho, voltei para um outro Focus, né? 2008, 2007, 2008, voltei um ano só, peguei um hatch 2007, 2008, 1.6, com câmbio manual, né? Lógico, 1.6, na cor azul Mônaco. É a cor, uma cor muito bonita, né? Perolizada, azul Mônaco ou Mônaco, eu não sei a pronúncia correta, mas que chamava atenção. E fiquei também mais 4 anos e 4 meses com o carro, até que surgiu esse EC Plus aqui, bem completo, com câmbio manual. No caso eu queria câmbio manual porque nessa geração aqui eu não queria o câmbio automatizado Power Shift, eu queria mesmo câmbio manual. E aí surgiu essa oportunidade, comprei de uma pessoa que era do meu trabalho, que tirou 0, com todas as manutenções feitas. Ele estava muito rodado, porém todas as manutenções feitas de 10 em 10 mil quilômetros. E aí eu pensei, caramba, por que as pessoas têm preconceito contra a quilometragem alta, sendo que a manutenção foi feita? E aí eu resolvi comprar o carro, e muito satisfeito, porque eu peguei um carro que era, apesar de ser muito rodado, ele era muito rodado por conta de ser de rodovia. Ele era essencialmente um carro que rodou em rodovias o tempo, assim, 90% do tempo, 80, digamos 80 a 90% da KM dele era de rodovia, porque ele era um professor que dava aula em outras cidades. Ele usava o carro como meio de transporte para poder dar aula em outras cidades. Então estava sempre viajando. A KM dele era de rodovia. Mas o fato é que era um carro de um único dono e que tinha todas as manutenções registradas de 10 em 10 mil quilômetros. Bom, de qualquer forma, levei no mecânico antes de fechar a compra. Ele não pode fechar, esse carro tá muito bom. Vocês acreditam que esse carro aqui, ele até hoje, ele tá agora com 134.362 quilômetros. Até hoje os freios são originais. Por quê? Porque o uso dele é um uso muito
além do material ser muito bom, o uso dele é muito comedido, né? Você não usa o freio à toa. Você está sempre tentando, eu estou sempre tentando utilizar a inércia do carro, né? Não freio à toa. E o último dono também era dessa forma. Ele rodava muito em rodovia, ou seja, usa menos. As pastilhas dele são originais. Até 130 mil, a suspensão dele também era original. Agora está com 134. Eu troquei a suspensão dele em dezembro de 2021. Estamos em abril de 2022. Ou seja, eu estou com a suspensão nova, suspensão completa, novinha. Muitos itens originais dele ainda. Um carro muito resistente, muito bom, a construção muito bem feita, né? Projeto mundial. Escapamento dele feito de inox, não enferruja, não dá problema, né? Então é um carro de extrema qualidade. E aí depois desse aqui, ou seja, junto com esse, concomitante com esse, eu comprei em dezembro agora o Focus Titanium, que esse carro aqui eu tenho deixado mais com a esposa e com o filho, que agora está recém-habilitado. Eles têm andado mais nesse carro aqui. Ele continua sendo o primeiro carro da casa. E eu comprei o Focus Titanium 2012 MK2,5 para... Primeiro porque era um carro que eu queria ter, muito completo, mas também para tirar aquele amargor que eu fiquei de vender aquele guia que eu tinha em 2015. Eu tive que vender por uma situação que eu não queria, que eu fui obrigado a vender. Então é essa aí. Já estou no 5º Focus. E essa é um pouco da história para contar o motivo da paixão por esse carro, né? Esse carro aí que eu reputo como um dos melhores e que pouca gente conhece, pensando no aspecto geral, né? Eu digo brasileiro, ele não conhece tanto esse carro, né? Considerando o número da população, ela nem sabe das qualidades que esse carro aqui possui. Não é querer ser fanboy do carro. Ele não é um carro perfeito. Não existe carro perfeito, mas ele tem qualidades que o credenciam para ser um dos melhores do seu segmento de hatch médios ou de sedã. No caso, considero mais o hatch médio devido a seu câmbio manual desse MK3,5. Mas no geral, estou falando Focus no geral, considerando todas as gerações. Ele é um carro muito acima da média em relação a outros carros, no que ele proporciona, né? Pelo que ele custa. Está muito bem servido aqui. Beleza? Então foi isso. Prazer ao dirigir. Se pudesse resumir o Ford Focus. Prazer ao dirigir. Então é isso aí. Valeu, obrigado aí por acompanhar o canal. Quem puder, se inscreva, compartilha, né? E vamos fazer mais vídeos aí sobre o Focus, mostrando o dia a dia, numa visão amadora, uma visão de quem de repente está procurando um carro desse, e vai ter aqui no canal Garagem do Mesquita as informações passadas de uma forma de uso do dia a dia, de quem tem, com a opinião do dono. Beleza? Obrigado aí por acompanhar o canal e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.